Muito bem. Termina o jogo entre Vasco e Bahia. Um jogo bem complicado, um jogo que foi muito bom para o Bahia, né? O Bahia com alguns jogadores se destacando e o Vasco com esse Paulo Henrique jogando muito. Achei que foi o melhor jogador aí do jogo, o Paulo Henrique. O Vasco jogando muito mal, né? O Vasco que no início do campeonato, o Vasco que estava jogando muito, com a chegada do Diniz, o Diniz deu uma consertada no time e o Vasco começou a jogar muito. Depois, agora o Vasco caiu de vez, né? O Vasco agora parece que é a quinta derrota consecutiva do Vasco. Então o Vasco vem perdendo os jogos, todos os jogos aí, e hoje não foi diferente. O Vasco, nos últimos jogos, o Vasco chutou 7 vezes no gol. Hoje o Vasco chutou uma vez no gol. Fez bela jogada, teve hora ali que chegou bem, mas chutar no gol, chutou uma vez. Então é bem complicado a situação do Vasco, não só no campeonato, fica aí agora a situação bem complicada no campeonato, e também fica a situação bem complicada do jogo hoje também, foi uma situação bem complicada. Então, assim, o Bahia estava jogando bem, né? Esse Luciano Juba joga muito, né? O Bahia com alguns destaques. Primeiro tempo, né, agora tinha o Everton Ribeiro, alguns jogadores ali, algum jogador do Bahia jogando muito. Esse Luciano Juba, grande jogador, né? Jogador que o tempo todo ele chega, principalmente do lado esquerdo ali, ele chega muito bem, né? Eu acho que, assim, o Bahia, não é à toa também que o Bahia está aí na posição que está, subiu bem na tabela, outra questão do jogo também foi o árbitro. Que árbitro ruim. A arbitragem no Brasil, aliás, a arbitragem brasileira é péssima, né? Tem feito péssimas arbitragens, muito difícil. Ele expulsou, agora por último, esse jogador do Bahia, camisa 21, Ramos. O cara já tinha um cartão amarelo, o árbitro não sabia que o cara tinha um cartão amarelo. Olha só, um árbitro não sabia que o cara já tinha tomado o cartão amarelo. E alguém do Vasco gritou lá, ele pegou, expulsou o cara. Expulsou o jogador. E arrumou uma encrenca danada para ele. Mas fora isso, houve a expulsão também do jogador do Vasco, né? O David, que ele entrou jogando bem, apesar de tudo, ele estava jogando muito bem. Ele tinha entrado jogando muito bem no segundo tempo. Mas ele pegou feio ali o jogador do Bahia e o árbitro acabou expulsando ele. Aí piorou mais a situação do Vasco. Aí o Bahia foi para cima, mesmo aí que o Bahia foi para cima, acabou fazendo um gol, né? Que foi o gol da vitória aí. Fez um gol para cima do Vasco, né? E piorou mais a situação, foi só piorando. O Vasco é um time que não consegue sair jogando, a defesa não consegue sair jogando, o time do Vasco, na frente, não tem ninguém que chega, não tem um homem que quando faz lançamento, chega ali para finalizar, ou até mesmo assim, um cara que chegasse ali, fosse para cima, o Vasco não tem. Tinha hora ali que sobra a bola ali e o Vasco não tem ninguém para fazer isso. Agora no final também, o árbitro se enrolou mais ainda, porque ele deu 9 minutos de acréscimo, ele cumpriu com os 9 minutos de acréscimo, cumpriu, mas teve mais coisa ali no jogo, teve mais lances ali, polêmico, que era para ele dar mais acréscimo. Ele tinha que dar mais uns 2 ou 4 minutos ali de acréscimo, ele não deu, terminou o jogo, aí foi um tumulto ali. Então, assim, um jogo bem tumultuado, né? Um jogo onde você vê aí, o Vasco vai aí se complicando cada vez mais, vai se afundando cada vez mais, né? O Vasco que tem uma torcida aí que... um público muito bom que o Vasco tem,
mas é um time que não consegue, né? O Vasco todo ano, quando se acha que o Vasco encaixou aí, o Vasco agora vai classificar para Libertadores ou a Sul-Americana, alguma coisa assim, o Vasco começa a acontecer isso que está acontecendo aí, ó. Ainda corre risco ainda, acho que o Vasco ainda corre risco pela pontuação do Vasco, corre muito risco aí. Então, eu acho que o Diniz também foi o que chegou para o Vasco e arrumou aquele Vasco que estava todo desarrumado, um time bem complicado. Ele deu uma arrumada, mas agora eu acho que ele também se complicou. Eu achei que o Diniz também está bem complicado, a situação dele. E hoje também, esse menino do Vasco que joga bem, o Ryan, não jogou nada hoje. Assim, o jogador do Vasco, o único cara que jogou mesmo foi o Paulo Henrique, né? É o jogador que se destacou mesmo. Eu acho que entre todos os jogadores foi o que mais se destacou ali dentro de campo. Mas é um jogador que ele só jogando só não resolve. E o goleiro Léo Jardim. O Vasco dá muita sorte também atrás ali com o Léo Jardim. O Léo Jardim, ele pega as bolas muito difíceis. Bola muito complicada, ele consegue se defender, porque senão o negócio ficava pior ainda para o Vasco. Então fica aí o Vasco com essa derrota e complicando ainda mais, né? Agora fica aí o Vasco. Próximo jogo, será o que o Vasco vai arrumar? Como que vai? Será que o Diniz consegue arrumar esse time no próximo jogo? E outro jogador que fez falta para o Vasco ali foi o Coutinho. Porque o Coutinho também ele é o maestro do time do Vasco ali. É o cara que arruma as jogadas ali, né? O cara que chega muito bem na frente ali. Então, assim, ele fez muita falta também. Mas é um jogador que faz muita falta para o Vasco e deixa o Vasco bem complicado na situação aí. Então agora o Vasco fica numa situação bem difícil aí. E com certeza, se o Vasco perder mais jogos aí, o negócio não vai ficar muito bom para o Vasco, não. Vai complicar ainda mais. E o Bahia, né, fez seu papel, que é de ganhar o jogo. Ganhou o jogo aí e fica bonito na tabela aí, então, o Bahia, que é um time que vem numa crescente muito boa aí. Então agora fica aí bem posicionado na tabela. Com certeza aí o próximo jogo, se ele ganha, fica melhor ainda para ele, né? Fica melhor aí, vai ficar entre os times principais aí na frente. E isso é muito bom para um time que quer, talvez assim, alcançar, tem algum objetivo, né? Tem algum objetivo no campeonato.